Meu querido, voltamos aqui para com a parte B do primeiro A de Abacuque, capítulo número 2, versículo número 6 até o 8. Já conversamos sobre o versículo 6, agora vamos para o versículo de número o versículo de número 7. Versículo número 7. O versículo número 7, interessante, que o profeta ele faz 3 perguntas, e essas 3 perguntas ela tem muito a nos ensinar. Ele começa dizendo: não se levantarão de repente aqueles que te hão de morder. Isso indica, querido, para nós, que quando Deus chega no seu limite, o juízo vem repentinamente. Quando Deus chega no limiar, a sua misericórdia, o homem não quer, que quer o juízo, ele diz, então pegue juízo. Esse juízo vem de forma repentina, inesperada, como um laço, como algo súbito. Isso nos faz lembrar de Provérbios 29, versículo 1, que diz que ao homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Eita, é forte essa mensagem que o profeta Abacuque deu. É um ai, né? É um ai. Então o castigo pode vir de forma repentina e geralmente vem. Nos fazendo lembrar do Salmo 73, né? Onde o salmista Asaf, ele vê ali a vida dos ímpios, ele até tem inveja da vida dos ímpios, mas quando ele entra no templo do Senhor e vai meditar sobre a vida dos ímpios, ele chega à conclusão e diz: tu os colocastes em lugares escorregadios. É o perigo. Tu os colocastes em lugares escorregadios. Meu Deus. É um ai condenatório para esse povo. Nos fazendo lembrar do profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 9, onde ele diz, na parte final, né, que ele diz primeiro, como Sodoma publica os seus pecados, não se envergonham, ai deles, porque pecaram contra a sua própria alma. Então o desleal peca contra a sua alma, o homem injusto peca contra a sua própria alma, ele peca contra o próximo, mas o maior dano, o maior prejuízo é contra a sua própria alma, porque tem um juízo condenatório de Deus. Então o profeta Abacuque, ele apresenta nessas 3 perguntas que ele faz, ele apresenta 3 figuras. A primeira pergunta que ele faz, que ele diz: não se levantarão de repente aqueles que te hão de morder? Ele apresenta aqui a figura de um animal selvagem, de uma fera, que se levanta, ataca a sua presa, dilacera a sua presa, morde a sua presa, devora a sua presa e não deixa mais nada. Esse era o tipo de juízo. Era o tipo de juízo que viria ali no contexto original contra os injustos de Judá e contra o povo de Babilônia, né? Principalmente por mãos, o juízo de Babilônia viria por mãos do Império Medo-Persa, e seria um juízo completo. Então o profeta Abacuque, quando ele faz a pergunta, ele apresenta essa figura de uma fera selvagem que se levanta contra a sua presa, contra a sua vítima, abate a sua vítima, dilacera a sua vítima, devora a sua vítima, e daquela vítima não sobra mais nada. É como uma hiena, né? A hiena, quando ataca uma presa ali, ela não deixa nada, nem os ossos ficam. Então esse era o tipo de juízo que Deus ia trazer. Ia ser um juízo completo, ia ser um juízo cabal, ia ser um juízo pleno. A segunda figura que o profeta apresenta está na segunda pergunta, ainda no versículo 7. Ele diz: não despertarão aqueles que te hão de abalar? Aqui o profeta apresenta a figura de um abalo sísmico, ou de um vulcão adormecido, que reacende e que causa uma grande destruição, que abala as estruturas da terra, onde passa, né? Abala ali aquela estrutura, a sua chama, a sua lava, onde passa ali causa destruição, ali há um grande abalo.
Então o profeta apresenta a figura de um abalo sísmico, um terremoto, que abala todos os moradores, que faz os moradores ficar abalados, tremer, ou como um vulcão que eclode e que causa dano e prejuízo. Esse seria o tipo de juízo que Deus ia mandar também para os injustos de Judá, para os injustos babilônios e para o injusto de qualquer época, o desleal de qualquer época. O juízo seria de repente, como uma fera que dilacera e como um vulcão que onde passa causa devastação. A terceira figura que o profeta apresenta está na terceira pergunta. Ele diz: e acaso não servirás tu de despojo? O povo de Judá estava oprimindo os mais fracos. Os babilônios iam oprimir o povo de Judá, sem dó e sem piedade. E o juízo de Deus sobre os babilônios, sobre o povo de Judá, viria através dos babilônios. E o juízo de Deus sobre os babilônios viria através do Império Medo-Persa. Então, assim como aquele povo despojou, ele seria despojado. Assim como aquele povo saqueou, seria saqueado. Assim como aquele povo extorquiu, aquele povo seria extorquido. Então, a terceira figura aqui é de uma pessoa ou de um exército completamente subjugado, que agora ia servir de despojo para o outro. Né? O despojo era você tirar tudo de valor, tudo aquilo de valor que alguém tinha, você tomava para si. Isso era o despojo. A pessoa tinha uma capa, você tomava a capa, tomava o chapéu, tomava as vestimentas, deixava aquela pessoa pelada, completamente subjugada, colocava o pé no pescoço e tomava tudo que ela tinha. Levava aquilo como despojo, tudo aquilo que ela tinha você levava como despojo. Então a terceira figura aqui que o profeta apresenta é a de uma pessoa completamente subjugada ou de um exército completamente subjugado que já não há mais força. O juiz de Deus seria esse. O juiz de Deus seria como uma presa que abata a vítima, como um vulcão que causa destruição, como um exército invasor que abate ali os seus inimigos, que subjuga os seus inimigos e que toma e leva tudo de valor que ele tem. Olha aí o juízo condenatório de Deus, querido. Vale a pena você enfrentar Deus? Você é mais forte do que Deus? Não adianta lutar contra aquele que é mais forte que você. Então, diante de Deus, a gente só tem que se prostrar, se arrepender e pedir e clamar pela misericórdia. Mas no versículo número 8, o profeta Abacuque, ele vai dizer para nós as razões, né? Primeiro ele fala da lei da semeadura. No capítulo 2, versículo 8, a parte A, onde ele diz: como tu despojaste muitas nações, os demais povos te despojarão a ti. Essa é a famosa lei da semeadura. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. É a famosa lei da semeadura, querido. Não tem como você plantar e não colher. No mundo físico até tem. Mas no espiritual, quando é que se trata das coisas divinas, das coisas de Deus, tudo aquilo que você plantou, você colhe. Plantou bondade, colhe bondade. Plantou iniquidade, vai colher iniquidade, vai colher corrupção. Então o povo de Judá desleal tinha plantado corrupção, ia sofrer corrupção pelas mãos dos babilônios. O povo de Babilônia tinha plantado corrupção, ia sofrer corrupção pelas mãos dos Medo-Persas. E assim vem o juízo de Deus. Então, para nós, vale a pena refletir, vale a pena meditar e dizer: a injustiça não compensa. A injustiça não deve fazer parte da minha vida. Extorquir, roubar, cobrar além do devido, não deve fazer parte da nossa vida. Mas o profeta, depois que ele fala da lei da semeadura, ele vai traçar o perfil dos desonestos. O perfil dos desonestos. Papai está falando, tá bom? Ele vai falar o perfil dos desonestos. Te amo. Tá bom? Papai. Deixa o papai falar que eu te amo, tá bom?
O perfil dos desonestos, conforme Abacuque descreve no capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer que aquele povo era sanguinário. Porque ele diz, visto como despojaste muitas nações, também os demais povos te despojarão a ti. Por causa do sangue dos homens. Então, aquele povo, tanto os injustos de Judá, que tinha matado pessoas inocentes, como o famoso rei Manassés, tinha derramado sangue inocente, como Acais, derramou sangue inocente, fez até o seu filho passar pelo fogo. Aliás, o Manassés, exatamente, né? Manassés era de Judá e Acais também. E outros reis ímpios de Judá, que tinham cometido grandes atrocidades, mas esses dois, que são os mais próximos ali do profeta Abacuque, né? Tanto o Manassés como o Acais, tinham cometido grandes atrocidades. Eram homens sanguinários. Os babilônios eram homens sanguinários. Não respeitavam idoso, nem criança, nem jovem. Extorquiam, matavam, pilhavam, estupravam, fazia o que queriam. Não tinha limites para ele. Então era homem sanguinário. E tem um Salmo 59, versículo de número ali, acho que é o 2, ou é o 4 do 59, onde o salmista vai clamar pedindo livramento dos homens sanguinários. Livra-me, ó Deus, dos homens sanguinários. Assim eram os homens de Judá, os injustos. Assim eram os injustos de Babilônia. E todos eles iam ter o pago, a retribuição do seu mal. Outra característica que o profeta vai dizer a respeito desses homens desleais é que eles eram violentos por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra. Então aqueles homens eram violentos. Interessante que quando nós lemos o Salmo, dessa vez no Salmo 140, o salmista também clama a Deus: livra-me, ó Deus, do homem mau, livra-me do homem violento. 59 ele clama pedindo livramento contra o homem sanguinário. 140, versículo 1, ele pede livramento do homem violento. Então os injustos de Judá eram violentos, os injustos de Babilônia eram violentos, e a violência impera na terra. O mundo de Noé foi destruído pelo dilúvio por causa da violência. A violência chama violência. A violência não é a melhor forma. Os homens são sanguinários. Os homens são violentos. Os homens que não têm Deus. E o terceiro perfil daqueles homens é que eles eram sem misericórdia. Sem misericórdia, eram impiedosos. Por isso que no versículo 8, a parte final, diz: da violência para com a terra, a cidade e todos os que nela habitam eram homens sem misericórdia, impiedosos. E o juízo de Deus viria porque eles não exerceram misericórdia, porque a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não exercer misericórdia. Esse é o ai. O ai não tem nada de bom, não, irmão. É uma mensagem dura, é uma mensagem de ai. É uma mensagem profética do profeta Abacuque e de outros profetas. Ai, quando dizia esse ai, era severidade. A Bíblia diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Esses dois pontos não podem ficar de fora da equação. Eu devo considerar a bondade, mas também devo considerar a severidade. Para os que estão firmes, bondade. Para os que caíram, severidade. Mais interessante que o profeta Abacuque, quando ele chega aqui nesse versículo número 8, ele usa um recurso de linguagem chamado de gradação, que pode ser uma gradação crescente, do menor para o maior, ou uma gradação decrescente. O profeta usa esse recurso linguístico chamado gradação decrescente, porque ele apresenta essa violência de forma decrescente, do maior para o menor. Ele diz do sangue dos homens e da violência para com a terra, ou seja, a terra é o maior, né? Aí ele diz a cidade, ou seja, é menor. E diz e todos os que habitam nela, menor ainda. Então ele usa
gradação decrescente, terra, cidade e habitantes da cidade. Ele usa esse recurso linguístico. Isso indica para nós uma devastação global que aquele povo causava, né? Tanto os injustos de Judá causava uma degradação em todo Judá, como os injustos de Babilônia causavam uma degradação em todo Judá, como os ímpios do Império Medo-Persa causavam uma devastação em toda a Babilônia. Então o profeta apresenta essa figura chamada de gradação, demonstrando para nós que aquele povo ele cometia atrocidades globais, atrocidades específicas, atrocidades gerais, atrocidades individuais. Não tinha piedade de ninguém. Então esse é o primeiro ai. É o ai contra o injusto. É o ai contra o roubador. É o ai contra o empresário que comete extorsão. É o ai contra o opressor. Esse é o primeiro ai. Mas eu quero terminar essa mensagem dando aqui um conselho bíblico e também não deixar você enganado em relação a um assunto sério. O conselho bíblico é o seguinte: Isaías capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu mau caminho. Converta-se ao Senhor, que se comoverá dele, porque ele é rico em perdoar. Esse é o conselho que eu tenho para quem é injusto. Esse é o conselho que eu tenho para quem é roubador. Esse é o conselho que eu tenho para quem comete extorsão. Esse é o conselho que a Bíblia tem para quem comete opressão. Esse é o conselho que a Bíblia tem para quem é desleal. E foi desleal até hoje. A segunda parte que eu quero dizer é que, mesmo que você se converta hoje, viu? Você vai ser perdoado dos seus pecados. Você vai ser recebido por Deus. Você vai fazer parte da família de Deus. Mas as consequências terrenas, Deus não tira. Tá certo? Porque Deus não é injusto, querido. As consequências terrenas ficam. De vez em quando vai chamar você de ladrão. De vez em quando vai chamar você de roubador. Principalmente quem foi extorquido por você. Vai dizer que ele é um bandido. É safado. É roubador. É ladrão. Dependendo da situação, você pode até sofrer prisão. As consequências terrenas Deus não tira. Ele não quer enganar você não. As consequências terrenas ficam. Agora, que você vai ser aceito por Deus, que você vai fazer parte da família de Deus, que você não vai sofrer a condenação eterna, isso sim, se você se voltar para Deus, tem essas benesses para você. Então volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, porque Ele te perdoa. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E caso contrário, tem um ai severo sobre a sua vida. Deus te abençoe. Eu espero que você se converta, que você ouça a voz de Deus, se arrependa veridicamente e se volte para o Senhor Jesus. Amém.